Bom dia, meninos e meninas. Hoje, então, no grupo de estudos, nós vamos trabalhar com laboratório de redação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa fazer a reflexão a partir desse laboratório, tá? Então, vamos lá, né? Vamos primeiro ver qual é o tema. É sempre mais fácil fazer assim, né? Então, a gente primeiro vê qual é o tema e, a partir daí, a gente analisa os textos, tá? Então, esse folheto aqui do laboratório número 14 tem este tema. Quais as implicações do pensamento mágico no mundo contemporâneo? Coisas que a gente até achou que já tivesse superado, não é? Nós ainda não superamos, elas estão aí, tá certo? E a ideia é a gente refletir um pouquinho, então, sobre isso, tá? Então, vamos ver o que os textos nos trazem e, a partir daí, nós fazemos as nossas reflexões, tá bom? Vamos lá, então. Está provado, mas isso a mídia não vai mostrar. Amigo do primo do vizinho contou que um panda chinês morre de infarto cada vez que alguém manda no grupo de WhatsApp aquela receita milagrosa para matar o coronavírus na base do chá ou na água quente. Dificilmente algum de vocês não recebeu uma receita assim ainda, né? Volta e meia, apesar de terem diminuído um pouquinho, mas principalmente no começo da pandemia, muitas apareceram. Não, a história acima não é verdade. Mas se esta mesma mensagem viesse embalada num card mal desenhado, com os devidos créditos a um cientista desconhecido, formado por uma universidade inexistente, a base de ela replicar seria razoável. Por muito menos, houve quem gravasse um tutorial de como afogar o vírus com uma overdose de quinino da água tônica. Tem gente convicta também de que uísque e mel são tiro e queda para brecar a pandemia. O ignorante só enxerga até onde o nariz alcança. Se ele não viveu, não aconteceu. Se não se infectou, a gripe não existe. Se está vivo, não há drama. Num artigo recente, o jornalista Lorival Santana, do Estadão, disse ter aprendido nas coberturas de tragédias, guerras, terremotos e até epidemias que o pensamento mágico se torna mais forte quanto mais as pessoas se sentem vulneráveis. Assim, se a realidade é dolorosa e ameaçadora demais, o incentivo para fugir dela se torna maior. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse tema para não enveredar, por exemplo, para crenças religiosas, né? Ou coisas desse tipo. Não é disso que o tema fala. O tema fala do pensamento mágico de modo geral, né? Não necessariamente do pensamento mágico ligado à religião, mas o pensamento mágico de modo geral, que faz muitas vezes as pessoas descartarem o conhecimento científico. Simples assim, não é? E aí, é o que ele disse, muitas vezes a tal da receita vem embalada numa, enfim, como se fosse um produto muito bem feito, não é? E dá-se o nome de um cientista, ou seja lá o que for, e as pessoas não pesquisam. Esse é o ponto, né? As pessoas não pesquisam, as pessoas não verificam as fontes daquilo que elas estão recebendo. E o resultado disso, não é? Muitas vezes é uma crença num pensamento mágico e não na ciência em si. Detalhe importante, esse finalzinho aqui do texto, não é? Quando ele coloca assim, se a realidade é dolorosa e ameaçadora demais, o incentivo para fugir dela se torna maior. Numa redação como essa, é possível usar argumentos históricos, não é? Lembrem-se, por exemplo, de que na época do início das grandes navegações, explicava-se o fato de de as pessoas desaparecerem no mar, né, como uma ação vinda de monstros. Então, os monstros revolviam o mar, né, puxavam os navios e devoravam os marinheiros. E essa crença, ela perdurou até que as pessoas conhecessem o que era o fenômeno das marés, certo? Ou até mesmo que melhorassem a tecnologia ligada à navegação. Então, tudo isso para lembrar vocês que o que faz muitas vezes as pessoas se ligarem ao pensamento mágico é a ignorância, né? Veja que ele coloca que o ignorante só enxerga até onde o nariz alcança. E vamos pensar que a ignorância no sentido de ignorar mesmo, né? As pessoas desconhecem o assunto
do ponto de vista científico, não é? Do ponto de vista concreto, então elas atribuem como acharem melhor ao ponto de vista mágico, tá? Vamos ver o que o texto 2 nos traz. Feiticeiros, xamãs, videntes, santos milagreiros e charlatães de toda espécie manipulam as inseguranças humanas diante da incapacidade de moldarmos o mundo segundo nossa vontade, do medo da decadência física, do desconhecido e da contradição imposta pela morte. A ciência de que um dia fecharemos os olhos para retornar ao nada que existia antes de nascermos é insuportável para a maioria esmagadora da humanidade. Então, aqui está um ponto importante, não é? A busca de elementos mágicos tem a ver com os nossos próprios medos. Quando nós conseguimos enfrentá-los, né, o pensamento mágico, no mínimo, vai para um segundo plano. Para escapar dos becos que nos parecem sem saída, nós nos agarramos ao vai dar tudo certo, ao tenha fé em Deus. O pensamento mágico ignora as evidências contrárias, ainda que estejam a um palmo de nós. Nossos desejos serão realizados por um toque de varinha de condão. O pensamento mágico está por trás das poções que tanta gente ingere com o propósito de manter boa saúde e curar males que vão do resfriado à doença de Alzheimer. E fazem isso, lembram-se, né? Porque não há pesquisa, porque não se busca uma informação mais concreta ou mais científica daquilo a que se atribui um poder de cura, por exemplo. São chás de todos os tipos, vitaminas compradas a preço de ouro e uma variedade de receitas tão diversificadas quanto a imaginação humana consegue criar. Muitas delas prescritas por profissionais que receberam o diploma de médico. Já atendi mais de um adepto da cura pelo limão. O número dos que consomem vitaminas e suplementos alimentares da mais absoluta inutilidade é assustador. Quando penso quando passo na porta das lojas do tamanho de supermercados que comercializam esses produtos em países com níveis altos de escolaridade, como Estados Unidos ou Japão, fico descrente da racionalidade da espécie humana. A única saída para formarmos gerações de mulheres e homens menos crédulos é ensinar ciência e os princípios básicos do pensamento científico, já na escola primária. Veja que no começo do texto ele cita alguns tipos de pessoas que fazem, enfim, que acreditam no pensamento mágico, como feiticeiros, xamãs, videntes, santos milagreiros, etc. E isso pode nos apontar para uma discussão da questão religiosa. E há algo importante nesse assunto para se discutir numa redação como essa. As religiões sérias e que, portanto, propagam os seus dogmas espirituais não aconselham que as pessoas deixem de tomar vacinas ou que as pessoas deixem de ir ao médico, por exemplo. Certo? A maioria, as religiões mais sérias, os líderes espirituais mais sérios, não é? Dão os seus conselhos espirituais, mas não afastam as pessoas, não é? Daquilo que se levou anos para descobrir, certo? Como um remédio já testado, como um tratamento que é prescrito por um médico. Então é importante, se existe esse alimento do espírito, muitas vezes necessário aos indivíduos, que é a religião, não é? Que é a questão mágica, a questão é deixar a mágica no espaço dela, certo? Enfim, né? A espiritualidade no espaço que lhe é de direito, né? Ele não pode invadir o espaço daquilo que nós já sabemos que é concreto portanto, não é? As pessoas têm provas objetivas para usarem o medicamento, para fazerem um tratamento, né? Não dá para ficar confiando nos chazinhos, tá certo? Enfim, ou nos rituais mágicos, né? O problema dos rituais mágicos é quando eles substituem a racionalidade, né? Quando as pessoas conseguem fazer um equilíbrio entre a fé e o seu conhecimento, enfim, isso pode até ajudar as pessoas em outros sentidos. O problema é a substituição, certo? É importante a gente até deixar claro que existe esse respeito da nossa parte
a todas as crenças, não é? O problema é a ignorância, não é? É ignorar as descobertas, não é? É ignorar o conhecimento, é ignorar os estudos feitos até o momento, tá? Aqui vocês têm uma imagem, certo? De um ritual, de um possível ritual, né? Por que ele está aqui? Porque eles ainda existem, né, gente? Existem, seja ligados a muitas religiões, seja em relação a muitas culturas. Então, isso se junta ao que nós estávamos falando antes, certo? Então, o respeito a esses rituais, tudo bem, não é? Agora, daí abrir mão daquilo que já se sabe não faz muito sentido, tá bom? Olha o texto 4, o que ele nos traz. Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades. Presta atenção a isso. Foi durante a peste negra que a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena, herdado do Velho Testamento da Bíblia, como tempo de isolamento para surtos de hanseníase na antiguidade. Com medo e certa falta de conhecimento, as pessoas acabam se apegando a crendices populares ou informações falsas para se prevenir. Gente, está aqui o elemento mais importante deste texto: com medo e falta de conhecimento. Então, juntaram-se essas duas coisas, né? Nós temos um campo fértil para que a crença na magia supere a crença no conhecimento, certo? Sobre a gripe espanhola na Bahia, a historiadora Cristiane Maria Cruz de Souza declarou em sua tese: aconselhava-se a população precaver-se, fazendo uso de limonadas, quinino, aspirina e piramidon, evitando contato com os doentes. A limonada era prescrita em virtude do teor de vitamina C contido no limão, o que podia contribuir para a imunidade. O quinino era tido em todo o país como preventivo da gripe, ainda que durante a epidemia tenha se mostrado totalmente ineficaz. Os outros remédios eram analgésicos e febrífugos, que só teriam valia para atenuar os sintomas dos já acometidos pela doença. Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais, temporais e geográficas, as pandemias costumam resguardar alguns pontos em comum, como o caos social, as mudanças de comportamento e a disseminação de informações falsas, entre elas, né, a de que a epidemia é um castigo que o ser humano estaria passando por ter, enfim, desobedecido às leis divinas, né? Na época em que houve, por exemplo, a epidemia da AIDS, né, acreditava-se, muitas pessoas acreditavam, muitas mesmo, que a AIDS era um castigo para quem tinha uma vida sexual menos ordenada, né? E hoje nós sabemos que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, certo? Como diz o Drauzio Varela, um vírus, seja ele qual for, ele vai se reproduzir no espaço em que ele encontrar condições a fazer isso. E isso não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com nenhuma força externa, espiritual, mágica. É importante a gente observar, colocar nesse texto o quanto o conhecimento precisa ser valorizado. O que é um negócio curioso em pleno século XXI, né? Que as pessoas não valorizem isso como deveriam, depois de tantas experiências que nós já passamos. Se isso acontece, é porque existe o desconhecimento, certo? É o desconhecimento que leva muitas vezes a uma febre e principalmente ao compartilhamento de notícias falsas, tá? E o texto 5, o último texto: um elixir mágico para curar todos os males? Sim, tão garantido quanto o sol derrete o gelo. Essa é uma das promessas de panfletos que circulavam no século XIX e garantiram que certas poções tinham propriedades curativas. Veja só que coisa, isso no século XIX provavelmente era justificado, né? Hoje, o que justificaria isso? A não ser o total desconhecimento, não é? Os efeitos prometidos eram verdadeiramente mágicos. Um dos panfletos incluía o depoimento de Julie, uma mulher que assegurava ter perdido um membro, olha isso, que voltara a crescer após a ingestão da poção. Veja que é um negócio milagroso mesmo, né? O tempo passou e a ciência avançou. As pesquisas mostraram que essas curas mágicas nunca existiram, certo?
A diferença no século XXI é que mensagens sem base científica são propagadas, importantíssimo isso, e amplificadas pela internet. Gente, a internet não criou a notícia falsa, né? A internet potencializou o espalhamento dessas notícias. Esse é o ponto, que muitas vezes vem como a roupagem, né, de verdadeiras, e não necessariamente elas são verdadeiras. Então é importante, em algum momento da redação, discutir o papel da internet na disseminação de receitas como essas, certo? Enfim, né? E mostrar como isso hoje se dissemina com muito mais rapidez. É assim que o ciclo se forma. Os membros de um grupo, seja qual for o procedimento, a ideia ou a cura de que estão falando reforçam-se mutuamente. E, apesar de verem o tempo passar e constatarem que determinados remédios não estão funcionando, a maioria está convencida de que antes de se sentir melhor, sua condição vai piorar. Diz Brit Marie Hermes, ex-médica naturopata, também identificada como curandeira. Então é isso, não é? A partir desses textos todos e, obviamente, dos conhecimentos que vocês já têm, lembre-se da segunda competência do Enem, que espera que você busque, que você traga conhecimentos para a redação de várias áreas, não é? Vocês vão discutir as implicações, ou seja, as consequências do pensamento mágico no mundo em que nós vivemos hoje, né? O que isso pode gerar, certo? Pense principalmente na disseminação do desconhecimento, que é o que acaba acontecendo, né? Quando as pessoas disseminam notícias falsas, tá? Então, meninos e meninas, é isso. Caprichem na redação de vocês, né? E logo nós vamos ter um próximo laboratório, tá? Um grande beijo no coração de todos vocês.